Bom dia, meus irmãos. Shalom, graça e paz sejam abundantes sobre a tua vida, sobre a tua casa. É uma alegria muito grande estar vivendo esse momento, vivendo esse tempo, vivendo essa dispensação com você. Bem, seja muito bem-vindo ao nosso Café com os Semeadores, semeadores de vida, semeadores de paz, semeadores de alegria. Amém? Sou o pastor Admilson, pastor da Igreja Apostólica Semeando Vidas. É com muita alegria que nós vamos compartilhar um texto da palavra de Deus, de forma tão simples, de forma tão clara, tão lúcida, para que a gente possa entender e seguir em frente naquilo que o Senhor tem para nós. Que o Espírito Santo possa trazer grandes revelações para mim e para você. Afinal, nós não somos nada sem a revelação de Deus para a nossa vida. Não conseguimos caminhar sem a revelação do Espírito Santo sobre as nossas cabeças. Ontem nós tivemos um encontro maravilhoso, né? um grupo, um lar de vida, um pequeno grupo, voltando às atividades. E ontem, para surpresa nossa, né? O Espírito Santo, né? nos levou a batizar uma irmã. Então, nós estamos muito felizes, muito contentes. A igreja está, regozijando no Senhor. E é uma alegria muito grande servir e batizar pessoas, servir e viver na pregação do Evangelho da paz. Por favor, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11. Alberto, bom dia, Alberto. Shalom. Vamos juntos aí, meu mano. 1 Reis, capítulo 11. Versículo número 4. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. O seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora com seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. Quando nós vamos ficando um pouco mais de idade, um pouco mais velho, um pouco mais maduro, a gente acaba esquecendo dos princípios da palavra de Deus. Nós nos achamos já tão autossuficientes em nós mesmos que a gente começa a se achar o dono da verdade. Aquela pessoa que não comete erro, aquela pessoa que é assim, o Top Gun, né? Aquela pessoa que sempre tem uma palavra, que não adianta cantar aquele louvor, porque aquele louvor é muito infantil, não adianta ler aquela palavra, porque aquela palavra é muito superficial. Sabe essas pessoas que parecem que não conseguem se conter sentada no seu assento? Pois bem, às vezes as pessoas vão cansando, e eu acho que chegou também a idade de Davi, e isso começou a pesar a idade de Salomão, e isso começou a lhe pesar, lhe trazer um peso. Só que Salomão, parece que ele estava vivendo o mesmo ciclo do pai dele. Davi tinha muitas mulheres, teve muitos filhos, e Salomão também, só que a diferença é que Davi, né, estava autorizado pela lei, não pecava, não mantinha relacionamentos com outras mulheres pagãs ou outras que não fossem da sua própria parentela. Então, Davi estava, vamos colocar assim, estava certo no que ele estava fazendo.
Acontece que Salomão, ele estava vendo tudo isso e ele começou a, vamos dizer assim, tirar proveito da situação. Ele achou uma forma de se aliançar com outras pessoas. Ao invés de fazer como seu pai, que ia e conquistava, Salomão começou a ceder, né, às pressões dos grandes líderes das outras grandes nações. Salomão, ao invés de conquistar, porque ele não era um homem de guerra, né, então ele preferiu fazer, vamos dizer assim, uma boa política. E aí é que está o perigo, porque muitas das vezes a gente começa a relaxar por causa da nossa idade, por causa dos ferimentos que a gente teve na nossa infância, no nosso dia a dia, a gente passa a baixar a guarda, né? E aí eu quero assim falar com você que você pode estar vivendo o mesmo ciclo do seu pai, o mesmo ciclo da sua mãe. Você pode estar vivendo aí um ciclo muito grande na sua vida, que se você olhar um pouquinho para trás, você vai conseguir romper com o passado, romper com, sabe, aquela determinada situação. Salomão, ele deveria ter rompido, sabe, com os grandes líderes, mas ele preferiu a boa política. E isso, as mulheres, né, que ele tomou por esposa, e isso foi pervertendo o coração de Salomão. Veja que fim trágico. Sabe quando a pessoa ela já possui dinheiro suficiente para viver aposentada? Ok? E diga-se de passagem, os políticos do nosso Brasil, eles já possuem uma aposentadoria muito boa, uma aposentadoria muito gorda, ok? E ao invés deles se aposentarem para viver dentro da sua casa, né, se dedicando ao Senhor, não, cada vez mais são gananciosos, cada vez mais querem mais, a ganância toma conta. E aí eles acabam terminando suas vidas na prisão, no escândalo, acabam vivendo situações que não era para eles estarem vivendo. A mesma coisa aconteceu com Salomão. Não era para Salomão estar tendo um fim como esse. Não era para Salomão tinha que fechar com chave de ouro, passar o cajado para o seu sucessor. Ele tinha que ter passado o cajado, a direção, o povo, a cidade, ele tinha que ter passado no auge, mas ele ficou, vamos dizer assim, se perdendo por causa das mulheres. Se você não tem ideia de quantas mulheres Salomão teve, a Bíblia registra. Logo no versículo anterior, casou com 700 princesas e 300 concubinas. A política faz isso. Enquanto Deus estava mandando, a ordem de Deus para com Davi era conquistar, exterminar, acabar com aquele mal, a raiz de todo mal, a raiz de amargura que entra no nosso coração, nós temos que tirar, nós temos que limpar, para que possamos ver o esplendor da glória de Deus. Meus irmãos, Deus é maravilhoso e nós precisamos nos conscientizar disso. Temos que interromper alguns ciclos que estamos carregando em nossa vida. Temos que entender que muitas das vezes a nossa condição física nos faz perder o princípio de cultuarmos ao Senhor, de fazermos aquilo que os nossos pais faziam com tanta elegância, acerca da humildade, acerca de uma vida de oração. Procura aí na sua Bíblia, e se você tiver a resposta, me coloca aí o momento que Salomão esteve em oração. Salomão era conhecido por sua sabedoria, não por ter uma vida de oração. Diferente do apóstolo Paulo, que vivia constantemente colocando suas orações
em favor dos santos, em favor da sua vida, em favor daqueles que estavam próximos a ele, abençoando, curando. Então vejam, entendam como que você quer ser conhecido no final de sua vida, no final da sua trajetória. Você quer ser conhecido como um homem de Deus, uma mulher de oração, um homem santo, ou você quer terminar a sua vida divorciado, brigando com todo mundo, sendo aquela pessoa que mais critica do que faz alguma coisa? Você conhece alguém, não conhece? Sempre está criticando, sempre achando que tem que mudar isso e aquilo outro, mas na verdade essas pessoas são tão vazias, tão vazias. E o que a gente precisa entender, meus irmãos, é que nós precisamos interromper alguns ciclos da nossa vida, virar a página, porque senão nós vamos perecer. São muitas as influências dos nossos inimigos são tantas que nos fazem perder a direção. Uma direção tão simples, que é servir ao Senhor. Davi teve muitas mulheres, mas todos da sua parentela, em obediência ao Senhor. Davi teve muitos filhos, mas tudo debaixo da lei, debaixo daquilo que o Senhor, naquele tempo, estava prescrevendo. Amém? E o fim foi maravilhoso. Davi passou o cajado, teve muitos problemas em casa, mas Davi passou o cajado para o seu sucessor, um de seus filhos. Deu continuidade. Davi foi sempre lembrado como um dos maiores reis de Israel. Reinou durante 40 anos e no final de sua vida teve alguns percalços, como eu e você. Agora, Salomão está sendo conhecido como aquele que estava cultuando, olha só, o deus Astarote e o deus Moloque. E a Bíblia coloca o repugnante deus dos amonitas. Sabe por que a Bíblia coloca? Porque Moloque, ele exigia sacrifício humano. Olha que ponto chega um homem de Deus, um homem que conhece a verdade. Tudo isso não é da noite para o dia. Tudo isso vai acontecendo na sua vida, na sua caminhada, bem devagar. Como dizem os franceses, bem doucement, bem lentamente. E quando a pessoa não abre os seus olhos, quando a pessoa está distante da casa do Senhor, distante dos profetas de Deus, distante da palavra, distante da oração, ele acaba seguindo, sim, outros deuses, cultuando outros deuses e praticando o que aqueles outros deuses exigem. Porque aí já entra aquilo que todos nós conhecemos, busca-se uma entidade por causa do medo que ela provoca. Algumas entidades, as pessoas não têm como se soltar delas por causa do medo que elas têm daquela entidade, daquela religião, fazer alguma coisa com ela, com a sua família. A que ponto chegou Salomão, não é verdade? E eu e você precisamos nos cuidar para quebrarmos alguns ciclos, vigiarmos e termos uma vida de oração. Andar com os homens de Deus, andar, ouvindo a voz do Senhor e não se afastar dessa palavra, essa simples palavra. Essa simples palavra não substitui nenhuma outra palavra. Então vamos orar? Deus bondoso, graças te damos pelo dia que o Senhor nos concede, por este momento com a sua igreja. Quero te louvar, quero te bendizer por tudo que o Senhor tem realizado em nossa vida, em nossa casa, em nossa congregação. Bendito seja o teu santo nome. Nesta manhã tão bonita, quero te suplicar pela vida dos meus irmãos, que verdadeiramente os olhos dos teus filhos se abram para que interrompam os ciclos
de suas vidas, alguns ciclos em determinadas áreas da nossa vida, área financeira, área emocional, área física. Em nome do Senhor Jesus, dá graça e entendimento para que cada um dos teus filhos que estão ouvindo essa palavra possa entendê-la na sua totalidade. Abre os olhos do coração dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom, meus irmãos, Deus abençoe, uma alegria muito grande estar com você. Não esqueça de dar o joinha, fazer um comentário, curtir, se inscrever, abrir uma sala de vídeo e vamos que vamos. Deus abençoe, galera. Beijo.